Olá, meus amados, mais uma vez, Murique Costa, canal Sem Fermento. A paz de Arruxo a todos. Desde já quero agradecer a você que tem assistido os vídeos, tem deixado seu like, tem compartilhado com seus amigos e familiares em suas redes sociais. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe também com seus amigos e familiares em suas redes sociais, ative o sininho, receba a notificação a cada vez que eu postar um vídeo. Com certeza você será edificado com as mensagens aqui trazidas no canal. Bom, pessoal, eu fui comprar pão e essa pessoa ela assiste meus vídeos. Ela me perguntou assim: poxa, então quer dizer que Moisés não está salvo? Eu falei: olha, você não entendeu. Porque o próprio texto lá está explicando que quando se lê Moisés, não é a pessoa de Moisés, mas é aquilo que representa Moisés. Moisés, ele foi o autor da lei, ok? O Criador escolheu ele para estabelecer junto com ele as leis que seria dada entre o povo judeu. Então não é a pessoa de Moisés, só para deixar claro com relação ao vídeo anterior. E sim com relação à lei de Moisés, incluindo os 10 mandamentos. Nós sabemos que existe um segmento aí no mercado religioso, né? No mercado religioso, nós sabemos que existe aí um segmento que garantem e defendem os 10 mandamentos com unhas e dentes. Porém, o período em que eu fiz parte desse sistema, nunca ouvi eles mencionarem esse versículo. Passam longe. Nunca se ouviu falar, nem para que pudessem dizer: olha, está escrito aqui assim, mas isso aqui é naquela época. Porque eles sabem que qualquer um que lê terá plena compreensão do que está escrito. E pularão do Neiflau, que é os navios do qual eles dizem ter vindo para cá os protestantes, os cristãos que vieram fugidos de Europa, do rei da França, ok? Se eu não me engano, de Luís XV, né? Então eles vieram no navio Neiflau e atracou ali nos Estados Unidos, mas tudo bem. Então esses que fazem parte desse segmento, se tivessem contato com esse versículo, teria plena compreensão do que ele quer dizer. Então eles entrariam nesse Neiflau e atracariam, ou seja, eles dariam rumo a uma nova direção e atracariam em outro lugar. Quando eu saí desse meio, eu fiz um tour, eu fiz uma travessia. E durante essa travessia, eu me deparei com diversas opiniões, com diversos raciocínios, com diversos pensamentos. Ou seja, diversos pensamentos. Ouvi aqui, ouvi ali, e mesmo assim me deram força para me manter fora, longe desse sistema maligno, desse negócio maligno religioso. E você que se encontra na religião, não se sinta ofendido, mas eu tenho que te dizer a verdade. Enquanto você pensa que você está na bênção, você está debaixo da ira. Porque por essas coisas vem a ira de Yahweh, vem a ira do Criador. Ok? Por meio de que coisas que vem a ira do Criador? Por meio de práticas que eram derivadas da lei. Por meio de práticas que são derivadas da lei de Moisés. E que práticas são essas? Monte, batismo, dízimo, Páscoa, que o certo seria Páscoa, Santa Ceia, jejum, templo. Tudo isso vem do antigo pacto, que não tem influência nenhuma sobre mim e sobre você nos dias de hoje. E hoje eu quero pensar com você que ainda não entendeu a visão da graça que foi revelada a Paulo. A você abrir a sua Bíblia junto comigo em 2 Timóteo
4, 7. Mas antes, deixa eu falar algo. Então, meus amados, eu assim, quando eu fazia parte desse sistema, claro, eu nunca fui pentecostal. Achava ridículo e agora mais ainda. Ok? Me desculpe os termos. Mas aqui, como o nome do canal está escrito aqui, ó, sem fermento, ou seja, não vou falar nada que te agrade. E se você quiser deixar de assistir os vídeos, quem vai perder é você. Mas tudo bem. Então aqui eu fiz até uma menção do Wagner Monte, que descansa hoje na presença do Criador, que para você religioso é alguém que talvez tenha ido para o inferno, que só existe... o inferno, na verdade, é a sepultura, né? Mas assim, os religiosos, eles têm o hábito de condenar aqueles que não são escravos como eles. Se você não for um escravo como um religioso, você está no inferno, segundo a visão dos religiosos. Mas eles só pensam assim porque, de fato, eles têm Moisés diante de si. Porque quando é lido os evangelhos do Cristo ressuscitado, o véu de Moisés é retirado. E aí a luz do evangelho entra e ilumina todo o seu corpo. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se você tiver uns olhos sadios, que veja, que compreende o evangelho, você vai ter saúde espiritual. Você jamais irá sentenciar alguém à perdição eterna, que nem um amigo meu que determinou que tal fulano, e assim, um só não, diversos, qualquer um que morrer fora do caminho que eles dizem ser o caminho de Deus, a igreja de pedra, está perdido. Ou eu estou mentindo? Eu fiz parte desse meio. Então, eu sei que no sistema religioso, as pessoas são levadas a crer que para que elas alcancem a salvação, por isso eles pensam assim, para que elas alcancem a salvação, o que o Salvador fez não é suficiente, porém dependem dela. Dependem de como elas se comportam, dependem de como elas frequentam o culto. Ou seja, aí campanha de libertação. Cristo nos libertou. Ou seja, Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aí eu pergunto a você, libertou ou não libertou? O Cristo libertou ou não libertou? Me responde. Colossenses 1,13. Talvez você não me respondesse por não ter compreensão e não saber o que de fato é o Evangelho. Talvez você, quando eu falo o Evangelho, você pense em Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses foram denominados de evangelhos também. São boas novas. Boas novas para quem? Boas novas para aqueles que estavam debaixo de antigos pactos, de antigos compromissos. Boas novas para eles. Por isso vem o nome do grego de evangelion. Evangelion. Então era boas novas para aquele que estavam, por exemplo, eu estou passando uma dificuldade aqui tremenda. Aí vem alguém suprindo as minhas necessidades, dizendo que agora eu não mais preciso fazer esse esforço todo que eu tenho feito. Isso é uma ótima notícia. Vamos supor, vamos supor que eu ainda estou no sistema religioso. Aí eu moro aqui em Cosmo, Campo Grande, e a minha congregação, vamos supor, não precisa ser muito longe não, em Paciência. Só que eu estou debilitado de saúde, com problemas no esqueleto, vamos supor, nos ossos. E aí não tem um meio de transporte para me locomover. Ficar sendo levado para lá e para cá pelos irmãos acaba se tornando um peso. Nem todo mundo tem uma boa vontade de ajudar. Então,
Às vezes que eu puder ir, que eu me sentir bem, eu vou. E às vezes que eu não puder ir, se alguém puder vir me buscar, seria muito bom. Eu conheço um senhor que ele vive nessas condições, que ele só pode estar no lugar se ele for levado por alguém. Ok? Acaba sendo um peso para a pessoa, e se aquela pessoa não estiver indo para aquele local, ele fica sem ir. Ele fica sem ir. E ele, assim, acaba não cultuando, segundo vocês, porque o lugar de cultuar é ali, naquele lugar em que vocês têm como casa de Deus. Bom, isso é cansativo. Isso é cansativo. Bom, pessoal, aí como eu estava falando, só vai quando pode, ou quando alguém pode. E quando não pode, nem você nem alguém pode te levar. Você fica sem cultuar. E aonde que entra aquela palavra de onde estiver 2 ou 3? Ou seja, se porventura nós temos por hábito nos reunir numa determinada casa, vocês se reúnem aí nesse local em que vocês chamam de casa de Deus. Vamos supor que nós aqui nos congregamos em um grupo de 5, 10 ou 15 ou 20 pessoas. E porventura aquela pessoa não pode vir. Algum de nós vai até essa pessoa e ali faz uma oração com ela, canta um louvor, lê-se um versículo, explana ali a palavra, ouve o que ela tem a dizer, porque ser servo do Altíssimo não é só falar as coisas concernentes o que está escrito na Bíblia, é também ouvir o que os outros têm a dizer. Espero que você tenha entendido. Eu não posso chegar para uma pessoa e dizer, tome Bíblia, sem saber o que está se passando com ela. Eu tenho que ouvir. Eu tenho que ouvir. Então, e quando eu fazia parte desse meio, nesse último segmento do qual eu fiz parte, eu era sonoplasta e era primeiro diácono, além de lecionar a lição da escola sabatina. Então eu tinha a função de abrir a casa para começar o show, de abrir a casa de show, de passar a lição e mesmo assim administrar o som. E de vez em quando organizar aqueles que iam fazer a distribuição da Santa Ceia, mas eu nunca fui tão dedicado assim. Diante do sistema, no momento em que eu estava exercendo essa função, eu me via falho nessa questão, mas era até compreendido por eu estar sobrecarregado com outras. Então, às vezes acabava a escola sabatina, assim, antes de acabar a escola sabatina, que ali a gente colocava um timezinho, né, um determinado tempo para encerrar, sem encerrar assim do nada, bum, acabou. Não. Aí eu ia lá na mesa do som, programava os 5 minutos, quer dizer, botava lá que já tinha um programa lá para isso, aí jogava no telão, para que todos soubessem que só tinha 5 minutos restantes. E quando acabava a escola sabatina, às vezes eu não tinha nem tempo de ir no banheiro, porque tinha alguém que ia se apresentar, o show ia começar, alguém ia vir cantar. Ok? Que eles fazem isso de coração, mas com a motivação totalmente errada. E como eu também fazia. Então, na concepção dessas pessoas, como também na minha era assim, a salvação que nos foi concedida pelo Salvador no madeiro não depende somente do que ele fez, mas depende daquilo que nós fazemos. Se nós vamos ao culto, se nós somos dedicados, se nós trabalhamos para Deus.
E se nós subimos ao monte, se nós nos consagramos. Consagrar é bom, orar é bom. Se nós nos consagramos, se nós subimos o monte, se nós jejuamos, se nós fizermos vigília. Então vai sempre depender de algo que eu faça para que eu tenha minha salvação garantida. E olha que esse Deus a qual a gente servia era um Deus que estava insatisfeito sempre, porque nada que eu fizesse me dava plena segurança. Eu estava sempre na obrigação de fazer mais, e assim sucessivamente, cansativamente. Muito exaustivo era ser religioso. E aí, o que acontece? Aí eu era sonoplasta, e nessa denominação, tem ali aquele período de... eles dizem, é um programa, né? Primeiro Deus. Aí também tem os 10 dias de jejum e oração, ou seja, não pode dizer que não faz jejum, porque faz. Fazem a leitura de um livro durante um período de 10 dias e no último dia se jejua o dia inteiro. Ou seja, na hora do almoço come salada. Então, jejua, ou seja, prática da lei de Moisés. E é um segmento que diz que as leis cerimoniais foi abolida. Porém, não consegue sustentar a sua filosofia, a sua doutrina, sem exercer a função, as funções que era determinada para aqueles que estavam no antigo pacto. Por quê? Porque precisam do dízimo. Por quê? Porque precisam fazer com que as pessoas se sintam pecadoras. Por quê? Porque precisam fazer com que elas são miseráveis e que elas precisam viver em pleno arrependimento para ter o alcance, para que elas possam alcançar o favor daquilo que Cristo conquistou e deu a elas gratuitamente. E vivem com as suas mentes conturbadas sem ter a certeza da garantia de que são salvos. Hoje eu posso dizer para você, eu vivo sem esse peso na minha consciência. Eu sei que eu sou salvo e da mão dele ninguém me arrebata. E essa é a minha intenção de continuar fazendo esses vídeos, para que você tenha a plena convicção de que você é um eleito, de que você é salvo, você só está no lugar errado. Porque você está debaixo da ira e não da bênção. Porque você está trazendo de volta os rudimentos da lei, você está dizimando. Você está jejuando, é uma vez por ano ou é 2 vezes por ano, eu nem lembro, eu fiz parte desse segmento, mas assim, eu já estou um tempinho fora, eu até esqueci. E aí, você está passando por uma dificuldade, aí você fala assim, pastor, presbítero, ancião, diácono, fulano, todos orem por mim, para pedir aquilo que o Criador já deu a elas gratuitamente, desde quando ele verteu o seu sangue no madeiro. Ora, porque o inimigo se levantou contra a minha casa. Ele venceu o inimigo. Ele destruiu o diabo. Ele matou a carne. E que inimigo é esse que tem se levantado? Você está colhendo os frutos do que você plantou. E aí você tem que criar um pseudo-inimigo, um suposto inimigo, para que você possa o culpar, porque você não tem a capacidade de assumir a culpa dos seus próprios erros. O meu intuito aqui é fazer com que sua mente seja renovada pelo lavar do Espírito pela palavra, pelo lavar regenerador do Espírito pela palavra, não é pelas águas do batismo. Aí você tem que... vamos evangelizar, porque todo aquele que crê e for batizado será salvo. Isso é lei de Moisés. O batismo hoje é Romanos 6,3. Nós fomos batizados com ele, juntamente com ele na sua morte. Mas vamos partir para dentro do texto. Então era muito cansativo isso.
Isso era muito cansativo e eu tinha que estar ali. Por eu ser o sonoplasta, eu tinha a obrigação de, durante esse período de jejum e oração, ficar ali no som o dia inteiro, de 5 da manhã até as 5 da tarde, ou seja, 10 horas, aliás, só que acabava estendendo um pouco, e aí era 10 horas de oração e jejum. E não somente isso, tem um outro lá que é de 7 semanas, eu não lembro, é uma programação que tem à noite, que vem um preletor, um pregador de uma denominação que ele fica ele fica encarregado de trazer a mensagem durante a semana toda. Então, eu tinha que estar lá. Muitas vezes eu fechei a loja da qual eu havia alugado para poder não deixar furo. Quantas vezes eu abneguei, né? Eu me abneguei para poder suprir a necessidade ali daquela casa. Então, aí você vê os cristãos, né? Eles não oram, eles rezam. Por que eu digo que eles rezam? Porque oração é falar com o Criador. Literalmente falar. Aí tem uns que falam oração é falar e agir, tudo bem. Mas a palavra oração quer dizer falar. Falar com o Criador. E aí Paulo ele nos admoesta a orar com súplicas e ações de graça. Ou seja, orar é falar com o Criador, suplicar é insistir. E ações de graça é agradecer mesmo antes de ter recebido. É ser grato, acabou de orar, agradeça. Ainda não aconteceu nada, mas agradeça. Aí você vê as pessoas, ore para que Deus cure a minha filha. Ore para que Deus visite minha filha no hospital. Ele já fez isso. Quando ele fez isso, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53. Ele levou sobre si, só que essa cura, as pessoas do sistema religioso não compreendem que ela nos foi dada no Espírito. Nós temos um Espírito vivo, saudável, um Espírito semelhante a Ele. Porque, como Paulo disse, assim como Ele é, nós o veremos face a face. Mas, pessoal, então eles pensam que é pelo que eles fazem, aí você vê... eu quero melhorar, eu quero prosperar financeiramente, o que eu tenho que fazer, pastor? Aí o pastor, olha, rapa a sua conta bancária. Faça um pacto com Deus. Aí tem outros que falam assim, olha, em vez de você dar o dízimo, dê o trízimo, dê 10% para o Pai, dê 10% para o Filho, dê 10% para o Espírito Santo. E aí se ele quer o quadrízimo, ele vai falar 10% para o Pai, 10% para o Filho, 10% para o Espírito e 10% para o pastor. E aí você vai ver se Deus não vai fazer acontecer na sua vida, que nem o outro falou assim, pegue um mês, você mora de aluguel, pegue um mês de aluguel, um mês correspondente ao valor de um aluguel que você paga, e faça um compromisso com o Criador, faça um voto com o Criador, ou seja, tudo por meio de barganha. E as pessoas só não conseguem compreender que estão numa grande cilada por conta do estado em que as suas mentes se encontram. E nós temos que aprender a lutar contra as fortalezas, os sofismas, os principados e as potestades nas regiões celestiais. E você vai entender hoje o que é as regiões celestiais. E você vai entender hoje o que é os principados e potestades. E você vai entender hoje, assim eu creio, e assim eu espero que sua mente seja liberta, transformada e os seus olhos sejam iluminados, para que você possa olhar para o Evangelho que foi revelado a Paulo e ter plena compreensão do que está escrito, porque eu às vezes mostro a minha esposa e minha esposa, Paulo é muito complicado. É complicado porque ela está acostumada com Moisés.
Eu, quando estava acostumado com Moisés, eu sou sincero, eu nem gostava das cartas de Paulo, porque eu também achava complicado. Eu achava assim, era algo muito diferente daquilo que é pregado dentro do sistema. É tudo muito diferente. Mas eu quero convidar você, abre sua Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Para que nós tenhamos um pouco de palavra, né? Palavra que foi revelada a Paulo. E eu recebi e hoje eu revelo a você. 2 Coríntios 4, versículo 7. Olha só, pessoal. Parece aqui uma contradição, mas não é. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Hoje, como eu falei para você, era cansativo o meio pelo qual eu vivia no sistema religioso. Eu vivia debaixo de compromissos, de votos. Eu vivia na intenção, na tentativa de me salvar, desesperadamente lutando para ser salvo. Ok? Então, existe um combate a ser combatido. Porém, hoje eu vivo na graça. E o que é a graça? É o descanso. A graça é o descanso. Espera aí, pessoal, rapidinho. A graça é o descanso. Mas por que eu estou no descanso e ainda me resta um combate? Eu vivo no descanso, porém ainda me resta combater um combate. Como que eu devo combater um combate se eu estou em graça, se eu estou no descanso? Como eu disse para você, era cansativo. Era tentativas frustrantes todos os dias, lutando para ser salvo. Porque todas as vezes que eu lutava para me salvar, eu anulava o sacrifício do Salvador no madeiro. Todas as vezes que um cristão ele diz que ele não está salvo, ele está anulando o sacrifício de Yahushua no madeiro. Todas as vezes que um cristão luta para que ele possa conseguir, por meio de seus esforços, alcançar a salvação que a ele foi dada gratuitamente, ele está invalidando o sacrifício de Cristo. Ele está invalidando o sacrifício de Cristo. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E que combate é esse? Hoje eu vivo no descanso. E qual o descanso? Espiritualmente eu vivo num descanso espiritual. Qual é esse descanso espiritual? É o descanso em que eu não tenho obrigação de subir monte para buscar Deus no monte. Eu não preciso buscar Deus no monte. Eu não preciso buscar Ele no templo. Eu não preciso dizimar. Eu não preciso jejuar. Eu não preciso ser limpo por água, porque Ele já me batizou. E ainda passei por esse maligno batismo. E quando eu falo maligno, não estou me referindo a demônios, diabo, coisas do tipo que você pensa, não. Maligno de maldade, de mal intenção dos homens. Então, tudo que vem do homem é ruim, não há bem nenhum em mim. Na minha carne não há bem nenhum, como não há bem nenhum na sua carne. Então, quando não é bom, quando não é bem, é mal. O homem é maligno aos olhos daquele que é justo, aos olhos daquele que é bom. Bom mestre, ele estava na carne. Opa, eu não sou bom, bom só o Pai, que é espírito. Porque nessa carne aqui não habita bem algum. Nessa carne aqui não habita bem algum. Então, do que eu descanso hoje? Eu descanso desse rudimento do qual era necessário eu fazer todos os dias, a luta da qual eu travava contra mim mesmo, para que eu pudesse me salvar. E muitas dessas lutas é proibições. Não pode ir a uma praia. Aí a mulher não pode cortar o cabelo. Tem que usar coque.
tem que cobrir até o pé. Mulher não pode se depilar. Eu fico com pena do marido dessas mulheres. Aí, outra coisa, tem segmento que guarda a lei. Aí, na hora da circuncisão, eles dizem que essa é espiritual. Agora, não, a circuncisão é espiritual. Eles deviam também fazer a circuncisão do crepúsculo. Assim eles estariam... faltaria menos coisa para eles observarem e a cumprirem. Porque dízimos já fazem. Jejum, ainda que seja de ano em ano. Jejum tem uns que tem mais hábito de jejuar. Jejum, alguns sobem monte, usam óleo e assim. Aí você vê, né, que o homem, ele se tornou escravo de outro homem. O homem se tornou escravo de outro homem. Paulo disse: eu combati o bom combate. E você tem que combater o seu bom combate. Só que você não precisa de um general, porque o seu general é Cristo. E aí talvez você tenha o seu pastor, o seu líder como seu general, que vai determinar as atividades que você tem que exercer, que você tem que pôr em prática, por conta da preguiça espiritual que você tem de ler as Escrituras, a Bíblia. Então, hoje eu descanso de todos esses preceitos em forma de ordenança, do qual eu estava sujeito a observar. Hoje eu sou livre. Como cristão, eu já andava sem camisa. E muitas pessoas ficavam ridicularizadas. Ah, cristão sem camisa. Não é que eu não vou a uma distância longe. Às vezes eu boto a camisa aqui e vou ali na padaria. E aí, para um cristão que faz parte do sistema, eu estou em pecado. Eu estou em rebeldia. Ok? E aí eles criam muitas doutrinas de proibições, muitos sofismas, paradigmas, para fazer com que as pessoas se submetam a eles por meio de medo. E aí eles precisam dizer que as pessoas são pecadoras. Pecadoras eram aquelas que viviam antes do madeiro, porque depois do madeiro todos nós já somos justificados. Você querendo ou não, você não pode dizer que aquele que se encontra no centro espírita é um pecador. Você não pode dizer que aquele que se encontra num centro espírita é alguém que está destinado a perder a sua salvação. Sabe por que não? Porque ele matou essa carne. E ele, que é o espírito da lei, a lei do espírito da vida, te livrou da lei da morte do pecado. Então, Paulo diz em 2 Coríntios 5,16, se eu não me engano, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Ou seja, quando você olha para um espírita, para um bandista, e você olha segundo a carne, você vai dizer, aquele ali é alguém perdido. Só que a gente não conhece mais ninguém segundo a carne. Até se você tivesse vivido naquela época e tivesse conhecido o Nazareno, já não era mais dessa forma que você o conheceria. E o contexto ali é exatamente esse. Porque hoje você olha para esse homem exterior, mas você não está vendo um homem interior que existe dentro de cada um de nós. E é esse homem interior que foi selado com o Espírito da promessa. Então eu quero, com esse vídeo, fazer com que você tenha uma compreensão do que vai ser falado. Quero convidar você agora a abrir em Hebreus 10, versículo 4. Então, o que acontece? Esse bom combate, esse descanso, me tirou do cansaço da religião, do cansaço imposto pela religião. Hebreus 10, 4. Diz assim, olha: porque é impossível que o sangue... Hebreus 10, 4. Porque é impossível que o sangue de touro e de bode remova pecado. Ou seja, aí você vê, né,
muitas coisas que eles fizeram para fazer com que os pecados sejam perdoados aos olhos natural. Batiza para ser perdoado, purificado. Se você descer aquelas águas ali, você vai se levantar uma nova criatura. Não é isso que a Bíblia diz. E se você for honesto consigo mesmo, se você não está sendo honesto consigo, você acha que está sendo honesto com o Criador? Seja honesto consigo, que aí você será honesto com Ele. Porque a Bíblia não diz isso, nem diz que o batismo em água purifica e faz a pessoa se tornar uma nova criatura. O batismo em água ali em Mateus era para arrependimento, era de arrependimento. Porém, o próprio João disse: eis que aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu batizo para arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito. Olha, eu batizo assim, mas o batismo dele é o batismo dele que importa. O meu tem que sair de cena, que ele cresça e eu diminua. Ou seja, que ele cresça e eu desapareça. Porque é o ministério dele, sim. Então, aí você vê, tem que se consagrar, tem que subir monte, tem que jejuar. Aí você fala assim: ah, mas a minha igreja também prega a graça mesmo, e aquele tanque de Betesda é o quê? Ah, minha igreja prega a graça, esse teu olho fundo, essa cara de quem está abatido é o quê? Ah, é porque a gente fez jejum de 10 horas, 6 horas, 24 horas. E tem mais. E mais, ainda faz vigília. Ou seja, sempre na intenção de anular o sacrifício feito pelo Salvador, que foi dado a eles gratuitamente. Só que a gente vai entender isso melhor para frente. Então eu quero agora começar a correr. Hebreus aqui nós vimos que não é por meio de sangue de touro ou de bodes que é removido o pecado, mas única e exclusivamente pelo sangue que foi vertido do Salvador. Vamos ver aqui o contexto. 5. Por isso, ao entrar no mundo, diz: o sacrifício e a oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitais com holocaustos, ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis-me aqui, estou, o rolo do livro está escrito a meu respeito. Tá. Então não é por meio de sacrifício de nada, nem de sangue de touro, nem de bode. Nada que você faça será suficiente. Ou seja, aqueles que sacrificaram animais no passado foram justificados por meio do sangue dos animais que eles verteram? Não. Eles ganharam um tempo. Aquilo ali era como se fosse uma promissória para aquele momento em que o Salvador viria e resgataria aqueles. Eles se colocaram na condição de resgate. E o sangue de touro, de bode e os que demais eles derramaram ali não trouxe justificação, não trouxe aniquilação de pecado, mas somente o sangue do Cordeiro que havia sido predestinado desde antes da fundação do mundo. Agora, abre comigo, de novo agora, Timóteo 2, de 1 a 4. 2 Timóteo 2, de 1 a 4. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo. Aí eu vou ler como está escrito: que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, também idôneo para instruir a outros. 3. Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, ok? Então Paulo está falando aqui o quê? Olha, aquilo que vocês ouviram de mim,
Eu ouvi isso através do que foi revelado a Paulo. E hoje eu estou aqui comunicando a você. E você deve escolher transmitir essa mensagem a pessoas sinceras, a pessoas, como ele diz aqui, ele diz assim, participa comigo dos meus sofrimentos, não, o 2, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmita a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Ou seja, o que eu ouvi de Paulo, eu transmito a você, e você deve transmitir a outro, e outros devem continuar transmitindo a outros. Mas por que isso? Aí Paulo ele vai falar, olha, nenhum soldado que está combatendo o combate vai correr atrás de negócios deste mundo, porque o seu objetivo é agradar aquele que o arregimentou. Ou seja, o meu propósito aqui é agradar aquele que me regimentou para estar aqui, trazendo essa verdade a você. E você, como homem idôneo, homem e mulher idôneos, devem também transmitir essas mensagens a outras pessoas idôneas, para que elas também retransmitam. Vamos viralizar a mensagem do Evangelho verdadeiro, porque as pessoas estão cegas espiritualmente, acreditando que existe um diabo, um ser com chifre, cauda, tridente e vermelho. Outros estão acreditando em dragões. E outros estão acreditando que existe um outro ser tão ousado e atrevido a ponto de mexer com aqueles que são do Criador. Ele disse, aqueles que são meus, ninguém os arrebata. E se esse outro ser, tão poderoso quanto dizem ser, existisse, ele já teria sido destruído por esse Criador há muito tempo. O Criador, ele criou o mal, ele criou o bem. Ele endureceu o faraó, não foi o diabo, não. Ele sentenciou o rei de Babilônia, assim como ele utilizou a Babilônia para sentenciar o Egito, assim como ele usou o Egito para sentenciar o povo, escravizar o povo de Israel. Ele levantou o faraó, ele levou o povo para dentro do Egito, e o povo lá cresceu, e lá se tornou escravo. Havia uma profecia dada a Abraão, ok? E aí ele falou para Abraão, esse teu povo vai ser escravo em terra alheia. Mais ou menos isso. E aí esse povo que foi escolhido por ele, foi levado para dentro do Egito por determinação dele, para ser escravo de um outro povo e ser açoitado. Porém era o povo que ele havia escolhido. Então ele decidiu fazer assim com este povo, porque sabia que eles... Aí ele vai e levanta Babilônia para trazer juízo sobre o Egito. Primeiro ele envia ali a sua ira, as suas pragas. Ele traz a sua sentença e ele faz Faraó alguém resistente a ele mesmo. Ele não disse que um ser maligno entrou em Faraó e ele ficou lutando com esse ser. Mas não, ele mesmo endureceu o coração de Faraó. E aí você vê que depois ele levanta a Babilônia, depois de ele ter já libertado o povo do Egito, ele levanta a Babilônia, um exército mais poderoso, e traz sentença, juízo sobre o Egito. E aí Babilônia depois vence mais guerra e conquista ali o povo de Judá, de Jerusalém, e leva cativa. Leva esse povo cativo para a Babilônia. E lá dentro esse povo fica por 70 anos. E quando chega o cumprimento desses 70 anos, fazendo alusão à vinda do filho fazendo alusão à própria vinda do seu filho, que era no ano 70, ele envia Ciro, que é uma representatividade de Cristo. E ele traz libertação para aquele povo que estava em Babilônia. E o que nós ouvimos lá em Apocalipse? Caiu a grande Babilônia. A grande Babilônia é o quê? O império religioso, o império da idolatria, assim como o Egito. E depois ele vai e levanta ele levantou os medos para vencer a Babilônia. Depois os medo-persas, ele levanta a Grécia. Quer dizer, ele levanta a Pérsia.
os medos, depois os persas, que hoje é tudo medo-persas, né? Os sírios. Aí ele levanta e traz sentença sobre aquele outro povo de Babilônia. Isaías 13, você vai entender quem é o diabo, aquele querubim, tu que debilitava as nações, como caíste do céu. Cair do céu ali é uma questão de posição. Tu que estavas governando, tu que governava, tu ostentou demais, tu se ensoberbeceu, tu se tornou orgulhoso. Então eu vou te derrubar da posição em que você se encontra, vai comer capim. Voltando para o texto aqui, pessoal. Então é ele mesmo. E tem pessoas acreditando em dragão. Me desculpe. Não existe espaço para outro ser aqui. Paulo, ele falava uma linguagem para gentio. Se você ficar dentro do judaísmo, você vai ver que eles têm linguagens figurativas para referir-se ao que eles determinavam, ao que eles queriam. Por exemplo, céu, que significa lugar. Dragão significa sentença, juízo, poder, força. Ok? Dragão é serpente veloz, que lá em Isaías 27, né? Então ali, quando ele utiliza esse termo para se referir a juízo, sentença. E quando ele fala sol e lua, ele está falando de governo. Mudança de governo. E aí quando ele fala nuvem, ele está falando de posição de autoridade, daquele que tem autoridade sobre os que estão debaixo de sua autoridade. Então é linguagem metafórica para representar aquilo que era comum entre eles. E a linguagem naquela época era algo mais precário, não é como nos dias de hoje. Mas tudo bem, voltando para o texto. Aí ele diz assim, quem está no combate não está se preocupando em conquistar casa, conquistar carro, conquistar melhor exposição financeira. Paulo está advertindo aos crentes aqui em Timóteo, a buscar, a combater o combate, não buscar coisas para o seu próprio interesse. Abre a Bíblia comigo em Mateus 6,33. Você já sabe o que é, mas vamos abrir. Mateus 6,33. Oh, meus amados, eu comi muito tempo desse reggae também. E hoje, assim, dá até ânsia. 6,33, você já sabe o que é. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Paulo, ele está falando que nós estamos num combate, estamos no descanso. Sim, hoje eu descanso de quê? Eu descanso espiritualmente de todas aquelas ordenanças que é dada dentro do sistema religioso. E nós vamos entender o que é o sistema religioso. Então, Paulo, e as demais coisas é o que? As coisas que são concernentes à vida. Não é coisas que devemos... eu busco o Criador em primeiro lugar, para quê? Para que eu seja abençoado financeiramente? Não, para que o sustento seja diário, para que a manutenção diária seja dada, seja alcançada. E isso é sem esforço. Só que as pessoas querem mais, por conta do que o sistema fez. Então, vamos tentar compreender. Ele disse que nós devemos buscar primeiro o reino de Yahweh e a sua justiça. Só que nós temos um inimigo. Essa carne aqui, ela morta para o Criador, porém viva para mim e para você, que é onde nós vivemos. Isso aqui é uma morada. Nós hoje habitamos essa morada. Mas quando nós despojarmos dessa morada, nós receberemos um corpo glorificado. E aí eu tinha um pensamento, quando eu fazia parte do sistema, de que eu queria construir uma casa de árvore. Porque lá dentro eu aprendi que nós seríamos arrebatados, ou então, mesmo sendo num corpo glorificado, eu imaginei que nós seríamos cidadãos da terra. Mas nós iremos para o Monte Sião, que se encontra no terceiro céu, ou seja, é onde se encontra o paraíso.
Então, vamos olhar aqui, nós temos um inimigo, Gálatas 5, 16 e 17 somente, porque eu quero tentar explicar a respeito do que nós temos que lutar de fato. E já estamos chegando lá. Então, pessoal, Gálatas 5. Gálatas 5, cadê você? (16 e 17) ele diz assim, ó: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, o que acontece? Os cristãos hoje, que estão debaixo do governo do sistema religioso, eles estão andando em que espírito? Eles estão andando no Espírito ou eles estão andando na carne? Eles tentam conciliar o Espírito e a carne, mas na verdade eles estão andando no Espírito. Por que eles andam no Espírito? Porque eles não estão debaixo da obediência, mas sim da desobediência. Eles não estão debaixo da bênção, mas sim da maldição. Aqui Gálatas mesmo fala, Gálatas 3 ele diz assim, ó: mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, já não estamos mais sujeitos às ordens da lei, não estamos mais sujeitos na obrigação de andar conforme a lei. Então, voltando aqui no 3, ele diz assim: de modo que os da fé, que são crentes com o filho Abraão, todo aquele que não permanece em todas estas coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Ou seja, é maldito todo aquele que não permanece. E aqui é o versículo 10. Olha o que ele diz aqui no 10. Todos quantos, pois, são os das obras, estão debaixo da maldição. O que é estar debaixo das obras? É estar indo a religiões, a cultos religiosos. Você não pode se submeter a cultos religiosos e achar que está vivendo debaixo da bênção. Quem vai a esses lugares, me perdoem, mas é a mais pura verdade declarada aqui pelo Evangelho de Paulo. Aqueles que se detêm dentro do sistema religioso, eles não estão debaixo da bênção, e sim debaixo da maldição. Aí Paulo diz aqui no mesmo capítulo 3, 24, ele diz assim, que vindo a fé, porque antes não tinha fé, antes o Criador não habitava nos homens. O Criador só passou a habitar nos homens depois que o seu Filho verteu o sangue no madeiro, e aí rasgou o véu do templo e nos deu livre acesso. E ele disse lá em João 14, 23, eu e o Pai viremos para ele e nele faremos morada. Então o Criador habita em mim, habita em você, e nós somos o templo. Então você não precisa de um templo para buscar o Criador que anda contigo onde quer que você vá. E aí você vê que tem pessoas que, eu fiz 6 horas de oração. Quem anda no Espírito ora o tempo inteiro. Dentro do ônibus, não precisa que ninguém ouça a sua voz, porque o Criador não vê a sua carne que está morta aos seus olhos. Ele, quando nos vê, ele nos vê assim como ele vê o Filho, justificado mediante tudo quanto ele fez. E quando o Criador nos vê, ele vê a imagem de seu Filho em nós, porque o seu Filho é o primogênito de todos aqueles que são dele, de todos aqueles que são filho. E se você é filho, por que você está com medo de se perder? Eu falei com a minha esposa ontem, por mais que os filhos andem em maus caminhos, se envolveu com drogas, quantas mães não pagam a dívida de seus filhos em bocas de fumo? Quantas mães não visitam seus filhos que andaram no caminho errado nos presídios? Quantos filhos não desagradam a mãe, mas as mães estão sempre ali no pé? Não somente a mãe, mas também o pai. Mesmo que sendo um pouco mais raro entre os pais, mas quantos de vocês não vê o pai indo visitar filho no presídio? O pai, a mãe sempre orientaram a andar num bom caminho, porém eles, por serem imaturos, decidiram andar por seus próprios conceitos, por seus próprios princípios, e hoje precisam ser visitados pelos seus pais, quando poderiam estar debaixo do mesmo teto. E os seus pais não os abandonaram, e os seus pais são maus.
E vós que sois mau, não abandona vossos filhos, quanto mais um vosso Pai Celestial vos abrirá a mão de você. Aceite essa palavra e seja feliz, seja liberto. Receba, receba, receba. Mas vamos chegar aqui na conclusão. Aí ele diz assim: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que é do vosso querer. Para que não façais o que é do vosso querer. Então, os que andam debaixo do sistema religioso, eles estão sendo orientados pelos líderes religiosos a fazerem compromisso, a fazerem campanha, a fazerem voto, a se submeterem às sua liderança, para que eles sejam abençoados, coisa que eles já são, porque Cristo nos abençoou, porque Deus nos abençoou em Cristo, com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo nas regiões celestes. Mas vamos prosseguir. Então, os que andam segundo a carne estão se detendo no combate, ao invés de estarem combatendo, estão se detendo em coisas desse mundo. Paulo disse: um soldado que está combatendo um combate, ele não se detém nas coisas desse mundo, porque o intuito dele é agradar aquele que o arregimentou. Mas você vê essas pessoas que foram arregimentadas, que são os filhos do Altíssimo, que caíram no engano do sofisma da religião, que estão com a sua mente, as suas mentes foram levadas para a Babilônia, e eles estão pensando conforme aqueles que lá se detêm. Então, vamos prosseguir. Se você está andando segundo o Espírito, você não vai se deter por nada de material desse mundo, mas você vai avançar. E a nossa luta não é contra carne, nem sangue. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Porque aí você vê pessoas no YouTube dizendo que a nossa luta é contra o diabo, é contra os demônios. É necessário que você entenda. Abre sua Bíblia comigo. Em Efésios 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principado, potestade, contra todos os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O que é região celeste? Para que você entenda isso aqui, ó. Volta comigo, Efésios 1, capítulo 1, versículo 3. Diz assim, eu vou ler como está escrito: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ou seja, o que é essa região celestial? Enquanto tem pessoas esperando uma nova Jerusalém descer, essa Jerusalém celestial, ela já se encontra entre nós. E quem são? A igreja. Essa Jerusalém que havia de descer, ela é a igreja que foi passada para os gentios. Isso o sistema religioso não diz para você. A igreja é os gentios. O sistema religioso não vai dizer para você que os gentios são a igreja. Os judeus, eles não foram rejeitados pelo Criador, mas o Criador levantou um povo gentio para incitar a eles ciúmes. Você pode conferir isso em Romanos. Quer ver? Vamos lá, para você não achar que eu estou inventando historinha. Romanos. Por isso que é bom, pessoal, ter o entendimento do que diz os evangelhos. Ele diz assim, ó: pergunto, mas porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Aqui está falando da pregação do evangelho entre todas as nações daquela terra. Então, aqui aí ele vai dizer assim, ó: eu vos porei em ciúme com um povo que não é nação, e com gente insensata. Eu vos provocarei a ira.
Quem está provocando a ira desse povo? É o diabo? Não, é o próprio Criador. Aí ele diz assim, Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me buscavam, pelos que não me procuravam, e revelei-me aos que não me perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém diz: todo dia estendi a mão a um povo rebelde e contradizente. Ou seja, esse povo que anda na religião, eles são rebeldes e contradizentes toda vez que se opõem a se submeter às verdades que são mencionadas, não somente por mim, mas como por outros que ainda se encontram no YouTube trazendo a mensagem. Mas vamos trazer mais luz para o texto. Aí quem é então os principados e as potestades? Para que você entenda quem é principados e potestades, vem comigo aqui em Colossenses. Colossenses. Vamos ver se os principados e as potestades são demônio. Porque o sistema religioso diz que é. Diz assim, olha pessoal. Colossenses 2. Eu vou ler o 1 para que você... vou ler o 9 e o 10. Porque nele habita corporalmente... porque nele... É o 9, né? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, em Cristo ele estava pleno do Criador. O Criador estava inteiro dentro de Cristo. Porque ele não tinha pecado. Ok? Aí olha o 10. Também nele estáis aperfeiçoado. Também nele estáis aperfeiçoado. Agora olha só. Cristo é o cabeça dos principados e potestades. Ou seja, Cristo é o cabeça dos demônios e dos diabos. É isso que está dizendo? Cristo é o cabeça de todo principado e potestade. Ou seja, quer seja bom, quer seja mal, ele é tudo em todos. Quer seja ovelha predestinada e quer seja perdido. Ele é tudo em todos, ele é o cabeça de todas as coisas. Então agora você vai entender o que é esse Efésios 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais nas regiões do mal, nas regiões celestes. Quem são os principados e potestades? Poderes, administradores, autoridades. E o que estava acontecendo ali naquele período em que Paulo se encontrava vivo? Roma tinha dominado muitas nações. Você lembra de que Paulo ele se declara ser cidadão romano em Atos 23? Acho que é Atos 11, 23. Que ele se declara ser cidadão romano. Se não é 11, 23, é 23, 11. Então, Paulo nasceu em Tarso. Tarso é uma cidade bem ao norte da Ásia Menor, ou seja, em oposição ao estado de Roma, ao país de Roma. Eu prefiro chamar de estado, né? Porque está dentro da Itália. Mas eles se declaram um país, então é um país do Vaticano. Então, o que acontece? Roma estava dominando. E o que Roma era? Potestade, autoridade, poder. E o que é contra os principados e potestades? Os dominadores deste mundo tenebroso, deste mundo maligno, deste mundo mal. E quem era os dominadores do mundo tenebroso, do mundo maligno? A religião. Que a todo tempo Paulo recebia a informação de: olha Paulo, tem judaizantes nas sinagogas, tem judaizantes entre as igrejas que tu estabeleceu. Quando eu falo igreja estabelecida por Paulo, eu não estou me referindo a um prédio, eu estou me referindo a um grupo de pessoas que receberam ali por meio de Paulo o evangelho que liberta, que traz luz, que traz conhecimento daquele que morreu e ressuscitou. E aí Paulo estava em determinado lugar. Paulo, tem judaizado entre o povo que é a igreja. Ou seja, quem é a igreja? É aquela que se encontra assentada nas regiões celestiais com quem? Com Cristo. E quem é a igreja de Cristo? Eu, você, mesmo que você ainda não tenha entendido e recebido essa luz. Somos nós a igreja. Então quem são os principados e poderes?
os principados e potestades, o Império Romano que oprimia e com toda a autoridade ele oprimia o povo por conta do seu poder. Então, quando Paulo se declara ali cidadão romano, imagina que uma nação que venceu muitas outras nações. E aí todos aqueles que eles conquistavam, e alguns eles pagavam pelo direito de terem cidadania romana. Então, romanos ali, quando invadiram Jerusalém, não era somente romanos. Tinha romanos, tinha gálatas, tinha sírios, tinha árabes de Ismael, tinha árabes e tinha de outras províncias, de outros países que hoje são denominados. Então, assim, tinha muitos povos. E quando nem Nero conseguiu deter a fúria daquele povo ismaelita contra os judeus, por conta daquela profecia de Ismael e Isaac, né? Que eles são irmãos, os árabes e os judeus são irmãos. A igreja também não fala isso para você. Então, os principados e potestades aqui representados pelo poder romano, e aí você vê pessoas trazendo isso para o lado espiritual, criando seres que não existem. E muita gente está se deixando ser influenciada por isso. Oh, meus amados, toda luta do Criador sempre foi com o homem. Quer ver uma coisa? Aquele segmento que guarda o sábado, isso é uma afronta, isso é uma aberração. Lembra lá de Mateus 28, ou 11, 28, que diz assim: vinde a mim todos, pois que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Ou seja, o Criador ele passou a descansar a partir do momento em que ele parou de receber sacrifício por meio de oblações, por meio de rituais macabros, porque mesmo que fosse determinado pelo Criador, era macabro. E aí você vê pessoas andando e guardando um sábado de 24 horas. Isso é uma aberração, isso é uma afronta, isso é fazer com que o sacrifício do Salvador tenha sido anulado, e isso é rejeitar o convite que ele fez, de que aqueles que forem a ele receberão o descanso. Vinde a mim, ele é o sábado que eu vivo todos os dias enquanto eu estiver vivo. Não é um dia literal de 24 horas. Oh, meus amados, aqui não se trata de demônio, aqui se trata de poderes, de governo, de pessoas. Então, olha só, a religião, a igreja que se encontra sentada, eu vou ler de novo, porque nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra os homens que nós lutamos. Quando eu falo do sistema, eu não estou falando com pessoas, eu estou falando contra as ideias, contra o sofisma, contra o judimento, as ideias formadas. Então, veja, pegue comigo isso aqui, depois você pode ler o contexto inteiro. Ele diz assim, eu vou ler o 10. Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Como que eu me fortaleço no Senhor? Lendo os evangelhos. E aí eu me fortaleço e me torno uma fortaleza impenetrável para sofismas e filosofias, para doutrinas quaisquer que seja, porque ele tornou o meu pensamento cativo a ele, porque eu hoje não tenho mais uma mente segundo a administração religiosa, porque hoje a minha mente ela é liberta, a minha mente é a mente de Cristo. E você só não entendeu isso aqui ainda e se mantém preso, porque a sua mente ainda não recebeu a compreensão do que diz os evangelhos que foi revelado a Paulo. Aí ele diz assim, porque nossa luta não é contra a carne. Aí ele diz, revestivos de toda a armadura para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Que diabo? Contra aqueles que vêm trazendo ideologia, filosofias, doutrinas. Porque nós vimos que o diabo é o que anda ao nosso derredor, a nossa própria carne. Não aparece nenhum ser de cauda. Aí ele, se você continuar lendo, você vai ver quem é o diabo aqui. Ele menciona diabo quer dizer acusador. Aí ele diz assim, porque nossa luta não é contra carne e sangue,
e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Aí eu pergunto, em todos os países do mundo, onde quer que você vá, existe uma religião. E essa religião tem o intuito de fazer com que o evangelho não chegue. Não importa se você fala assim de Jesus, não importa se você fala de Deus, porque mesmo que você fale de Deus, se você estiver dentro do sistema religioso, você está decaído da graça, você não está falando do verdadeiro evangelho. Você pega fragmentos e fragmentos não é suficientemente poderoso para libertar, só se for alvo e o propósito do Criador. E aí ele diz assim, e quem é que domina este mundo tenebroso? É a religião. Você não vê que eles têm seus agentes no governo? Você não vê que o Papa é uma representação máxima? É um homem que ele é uma demonstração de autoridade, em que muitos ali beijam seus pés, suas mãos, em que se prostram diante dele, que se confessam para ele, como se ele fosse o próprio Criador. Aí ele diz assim mais, deste mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, olha só, quem é a igreja do Salvador? Eu, você. Aonde a igreja do Salvador se encontra? Aqui está dizendo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essas forças espirituais do mal nas regiões celestes ali na época de Paulo, eram aqueles que vinham com a lei de Moisés para fazer confusão na mente daqueles que haviam recebido o evangelho que havia sido anunciado por Paulo. E a mesma forma hoje, aqueles que hoje se detêm dentro do sistema religioso, quando eles encontram alguém que não anda segundo os seus costumes, eles trazem Moisés. E aqueles que mesmo, e olha só, não é porque está dentro do templo que é igreja. Igreja do Salvador está aí no mundo. Está aí. Tem uns deles que até bebe e fuma, porém são igreja. E quando vem esses crentes com a lei de Moisés, que são os dominadores deste século, ou os dominadores deste mundo tenebroso, trazendo a lei, aprisionam eles. E aí eu, como alguém que aprendeu com Paulo, como alguém que tem o exemplo de Paulo para imitar o Cristo, me preocupo e digo para você que está sendo lesado por esses que dominam as regiões do mal. Eles vêm até religiões celestiais. A região celestial somos nós, a igreja onde o Criador habita. Que isso fique claro na sua mente. Então, pessoal, para finalizar, vou ler somente o texto. 2 Coríntios 10. 2 Coríntios 10. De 4 a 7. Vai dizendo assim, Paulo: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando nós sofismas e toda altivez. Ou seja, sofismas são entendimentos, são doutrinas, são filosofias. Então, as nossas armas são espirituais, são poderosas no Criador para destruir ideias colocadas pelo homem que não vem do Evangelho, que foi revelado a Paulo. Aí ele continua: e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Eu vou ler como está escrito: que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento e obediência de Cristo, a obediência de Cristo, e estando pronto para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. 7. Observai que está evidente, olha só, travei a língua. De novo, observai o que está evidente,
Se alguém confia em si mesmo, é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Olha só, se ele pensa que ele é de Cristo, pense de novo, porque assim como ele é de Cristo, vocês também são, nós também somos. E eles dizem lá, não, eles não são. Os filhos de Cristo, os filhos de Arro, os irmãos de Jesus, os irmãos de Yahushua, eles estão aí. Eles estão aí. E você vê a religião dizendo que só eles são filhos, porque eles dizem assim, João diz, né? Veio para os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Yahweh, ou filhos de Deus. E aí eles pensam que isso se refere àqueles que se encontram ali, naquela religião, naquela doutrina. Não é, pessoal. Os que são dele é invisível, nem eu nem você sabemos. Por isso nós não devemos dizer perdido, pecador, porque somente um que poderia dizer que somos perdidos e pecador, ele reverteu a nossa história, ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós, ele morreu e nos justificou. Por isso que Paulo diz que nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, ou seja, nem Roma, nem Brasil, nem qualquer um desses líderes políticos, religiosos, não importa. Quem quer que se levante contra você não perecerá, porque não prevalecerão, porque contra mim e contra você arma nenhuma prosperará. Então estamos aqui para combater o bom combate, e o bom combate é fazer com que esse evangelho que foi revelado a Paulo, e que hoje foi revelado a mim, e que eu revelo a você, seja revelado por você a outro, e esse outro revele a outro, para que nós tenhamos a nossa mente liberta, porque a única coisa da qual a igreja ainda se encontra presa é na mente, porque a salvação já nos foi dada. Os crentes, eles são salvos espiritualmente falando, porém as suas mentes estão presas, e por isso você vê eles debaixo de liderança. Me diz aí quem era a liderança de Paulo. Me diz aí quem era a liderança de Pedro, além de Yahushua. Depois Yahushua foi embora. E você se submete à liderança de homem, por quê? Você não tem a instrução do Criador, do Salvador, para ser suficiente. Isso não é suficiente para você. Você precisa se submeter. E aí você se submete às autoridades, à liderança. Aí você diz, não, lá em Hebreus diz que tem que obedecer aos pastores. É isso que eles querem. Que você os obedeça, respeite como pessoa, mas não como pastor, como seu guia, como seu líder. Porque líder você só deve ter um, o Espírito do Criador que habita em você, para te guiar em pastos verdejantes e em triunfante, de glória em glória, e porque com ele nada que se levante contra você prospera. Ô meu amado, vamos deixar essa palhaçada de diabo, vamos deixar essa palhaçada de dragão, de qualquer outro ser mitológico, porque a Grécia ela era boa em criar deuses. E as histórias são muito convincentes. Se você se deixar, você acaba sendo um apoiador e um transmissor e um retransmissor da ideia que foi trazida por Grécia, por Roma, por Babilônia, pelos judeus que tiveram a intenção de ocultar o nome do Salvador. E hoje eu digo para você, finalizando aqui agora, desculpa aí chegar a 80 minutos, mas é que eu preciso dizer, porque falar enquanto há tempo, né, pessoal? Há tempo e fora de tempo. Aqui em Romanos 2:28, olha só. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem circunciso a quem somente é na carne. Porém, judeu é aquele que é o interiormente, e circunciso aquele que de coração, aquele que é do coração, no espírito, não segundo a letra,
e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Aí ele diz assim, aí eu pergunto para você, aí ele fala assim, então já não há mais grego nem judeu, porque não há mais grego nem judeu, não há mais. Aí ele diz assim, mas todos os aspectos principal, tá? Judeu, tá? Aí ele diz assim, daí não creio na incredulidade, é porque eu não peguei eu tinha que pegar aqui, marcado aqui, não marquei. Mas Paulo diz assim, então assim já não há mais grego nem judeu. Não há mais grego nem judeu, porque o Espírito do Criador não faz acepção de pessoa. E tem pessoas dividindo aí o povo judeu com o povo gentio. Acabou. Acabou o tempo da lei, acabou. Estamos hoje debaixo da graça, quer grego, quer judeu, quer gentio, quer árabe, quer muçulmano, quer quem quer que seja. Estamos todos debaixo da graça, e aqueles que estão debaixo da graça devem andar segundo o evangelho que foi revelado a Paulo. Porque esse é o evangelho eterno, e aqui eu termino. Essa é a mensagem que eu deixo. Desculpa chegar aí a 1h20, mas era que eu precisava falar, pessoal. Então a paz de Arusha, um beijo no coração de vocês e até a próxima.